Posto ao requerimento 173, 2025, de autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Em atendimento ao requerimento 173, 2025, em resposta à sua solicitação de ponto de ônibus do bairro Braganceiro, gostaríamos de expor que no momento estamos fazendo as trocas dos pontos de ônibus em alguns locais críticos. Temos como projeto piloto um ponto no bairro Barreiro. E assim que possível faremos as demais trocas. Referente ao bairro do Braganceiro, iremos averiguar a necessidade dos 6 pontos citados, visto que os valores são altos e necessitamos de recursos para esta demanda. Em resposta ao requerimento 174, 2025, autoria vereador Antônio Sérgio de Oliveira. Em resposta ao requerimento 174, 2025, venho muito respeitosamente à mesa do plenário para esclarecer a solicitação do requerimento antes mencionado, que está sendo elaborado um estudo técnico para adequação das vias públicas, bem como suas devidas sinalizações, respeitando as normas exigidas pelo Manual Brasileiro de Trânsito. O serviço está sendo realizado por pessoas com formação técnica para a melhor adequação, sendo exposto nesse projeto a necessidade de instalação na via solicitada, será realizada as instalações conforme legislação. Desde já, meus votos de estima a toda a mesa do plenário. Rodolfo de Moura Oliveira, coordenador de trânsito. Em resposta ao requerimento número 175/2025, de autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Vimos, muito respeitosamente perante vossas senhorias, em atendimento ao requerimento 175, expor o que segue. Em resposta à sua solicitação de troca de lâmpadas queimadas na Praça Jaconias David Musel, gostaríamos de expor que esse serviço já foi realizado e que nós mantemos disponíveis para novas demandas. E nos mantemos disponíveis para novas demandas. Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Resposta ao requerimento 176/2025, autoria vereador Valdinei Aparecido de Almeida. Em resposta ao requerimento 176/2025, a sua solicitação de informação sobre o orçamento disponível para a manutenção das estradas do bairro Guilhermes. Gostaríamos de expor que a manutenção das estradas são feitas com máquinas e caminhões em todas as estradas do município, que são mais de 800 quilômetros, e as estradas do bairro dos Guilhermes está incluída nessa rota. Dito isso, referente ao orçamento, estaremos finalizando o nosso PPA, Plano Plurianual, onde estará aberto todos os valores previstos no orçamento. Assim que finalizarmos, enviaremos à Câmara para conhecimento de todos os vereadores. Resposta ao requerimento 178/2025, autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Resposta ao requerimento 178/2025. Venho, muito respeitosamente, à mesa do plenário para esclarecer a solicitação do requerente antes mencionado. Será analisado a solicitação e apresentada a melhor solução para atendimento à solicitação da nobre parlamentar. Desde já, meus votos de estima a toda a mesa do plenário. Rodolfo de Moura Oliveira, coordenador de trânsito. Resposta ao requerimento 179, de autoria vereadora Rosimari da Silva Oliveira. Em resposta à sua solicitação de possibilidade de instalação de um ponto de iluminação pública na vicinal José Luiz Esguário, no bairro Barreiro. Gostaríamos de expor que estamos averiguando a possibilidade de instalação, além desse citado, de mais alguns novos pontos de iluminação, e assim que possível
faremos as novas instalações. Resposta ao requerimento número 184/2025, de autoria vereadora Josilane de Oliveira Silva. Em resposta à sua solicitação de possibilidade de incluir o bairro dos Pires na rota do caminhão da coleta seletiva, gostaríamos de expor que estamos averiguando a possibilidade e, assim que possível, executaremos essa demanda. Propositura. Senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, o veto total. Projeto de lei, autoria, vereador Leandro Rodrigues da Costa, número 035/2025, dispõe sobre a permanência de animais domésticos em área pública e dá outras providências. Em leitura, o projeto de lei número 38/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa, dispõe sobre normas referentes ao plantio de eucaliptos e outras árvores de grande porte, onde passa a rede de energia elétrica e rede de internet. Em leitura, o projeto de lei número 039/2025, autoria Josilane de Oliveira Silva, dispõe sobre a distribuição gratuita de shampoo e loção contra pediculose nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Nova Campina e dá outras providências. Em leitura, o projeto de lei número 040/2025, autoria Sandro Lúcio Dutra, dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal divulgar no site oficial da Prefeitura a relação de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município de Nova Campina, dá outras providências. Lei da Transparência dos Medicamentos. Esse projeto serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, o requerimento número 207/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, providencie a pintura das guias meio-fio nos bairros do município de Nova Campina. Em leitura, o requerimento número 208/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, informações a respeito da avaliação da insalubridade dos servidores da Prefeitura Municipal. Em leitura, o requerimento número 209/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, solicitando a possibilidade de construção de um poço artesiano no bairro Água Quente, nas proximidades da residência do senhor Mauro Quati. Em leitura, o requerimento número 210/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa Legislativa relação geral e atualizada de todos os serviços executados pela empresa Mecânica Teixeira, no período de janeiro a agosto de 2025, bem como o envio de cópias das respectivas notas fiscais emitidas no mesmo intervalo de tempo. Em leitura, o requerimento número 211/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa Legislativa relação de todas as revisões nos veículos realizadas de janeiro a agosto de 2025, contendo modelo, placa, valor, itens trocados, KM e fornecedor. Em leitura, o requerimento número 212/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa.
Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, o emplacamento emergencial da estrada Milton de Moura Musel, conforme Lei Municipal número 1200/2023, bem como da entrada para o bairro Betânia. Em leitura ao requerimento número 213/2025, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando informações sobre a possibilidade de melhorias nos valores pagos a títulos de diárias. Em leitura ao requerimento número 214, autoria 214/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a possibilidade de liberação da carreta da mamografia para atendimento do município de Nova Campina, com o objetivo de realizar exames de mamografia e exames preventivos às mulheres que atualmente se encontram na fila de espera. Em leitura ao requerimento número 215/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, solicitando que sejam retomadas as obras de lajotamento das ruas dos bairros Braganceiro, Barreiro e do distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 216/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, solicitando que o município estude a possibilidade de firmar convênio com os Correios para a instalação de uma agência comunitária no bairro do Braganceiro, bem como providenciar a identidade visual adequada das agências comunitárias já existentes. Em leitura ao requerimento número 217/2025, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, solicitando a possibilidade de implantar um programa social destinado à concessão de bolsas de estudos para jovens carentes, mediante a contrapartida da prestação de serviços comunitários como forma de pagamento. Em leitura ao requerimento número 218/2025, autoria Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete e encaminhe para esta Casa de Leis, requeiro informações sobre o quantitativo de crianças e adolescentes diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1 no município. Em leitura ao requerimento número 219/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente, seja realizado o emplacamento das ruas que ainda se encontram sem placas de identificação no distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 220/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, para que verifique a possibilidade que seja realizada a manutenção e, se possível, a conclusão do lajotamento da rua Laurita Almeida Camargo, situada nas proximidades da Escola Francisco José Gomes de Camargo, no bairro do Barreiro. Em leitura ao requerimento número 221/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva, requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique a possibilidade de providenciar a colocação de placas de identificação nas seguintes vias do bairro do Barreiro: Rua Og Flávio de Almeida e Rua Urgêncio Gomes de Camargo.
Em leitura, o requerimento número 222/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que seja providenciada a instalação de uma lombada na rua Og Flávio de Almeida, no bairro do Barreiro. Requeiro à mesa ouvido em leitura o requerimento número 223/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto à secretaria que compete a possibilidade de realizar manutenção no ginásio de esportes Dionir Ferreira da Silva, localizado no distrito de Itaoca. Em leitura o requerimento 224/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique ao setor competente, solicitando a disponibilização de um guarda ou vigilante para atuar no recinto da lagoa, junto à rodoviária, com o objetivo de garantir maior segurança aos usuários e frequentadores do local. Em leitura ao requerimento número 225/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique, junto ao setor competente, a realização de limpeza diária nos banheiros da rodoviária, a fim de oferecer melhores condições de higiene e conforto aos cidadãos que utilizam aquele espaço público. Em leitura ao requerimento número 226/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente a manutenção urgente da quadra esportiva do bairro do Braganceiro, a qual se encontra interditada devido a rachaduras nas paredes de sustentação. Em leitura ao requerimento número 227/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente a troca do bueiro que se encontra entupido na rua Sem Saída Maria Ferreira, próxima à escola Pedro Rodrigues Pereira. Em leitura ao requerimento número 228, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente a implantação de uma lombada, redutor de velocidade na rua principal do bairro do Braganceiro, de cima, nas proximidades da residência da senhora Roseli Ferreira de Barros. Em leitura ao requerimento número 229, autoria Célio dos Santos de Andrade. Requeiro à mesa ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente que seja realizada a verificação e instalação de lombadas, redutores de velocidade em pontos específicos do distrito de Itaoca. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com o tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, caros vereadores, vereadoras, presidente. Boa noite, Fernando, nosso único que está aqui junto conosco hoje. E o pessoal que está em casa aí, nos ouvindo aí pelas redes sociais, eu queria só fazer uma colocação aqui a respeito da inauguração lá do Barreiro, que foi muito bonito, né, José? Dona Meire e todos os vereadores que estavam lá presentes. Foi uma festa muito bonita. Parabéns ao Barreiro. Parabéns aí para quem vê é pouca coisa, mas para o povo ali do Barreiro foi bastante coisa. Então a gente fica muito contente que está servindo o povo, está indo tudo bem. Parabéns, prefeito. Parabéns ao pessoal ali
da Secretaria da Administração Regionais também, que trabalhou bastante, e os funcionários públicos de Nova Campina, né, que não mediram esforço aí para que tudo aquilo ali ficasse bonito, né. Eu queria deixar aqui, assim, tipo, confortar mais o pessoal ali do loteamento ali do Longa Vida, né, a respeito dos eucaliptos. Conversando aí com o Rafael, já foi agendado ali o corte do eucalipto, né, conversei ali com o Celcinho ali da Silicato também, já deixou certo o pessoal para o dia 14, se eu não me engano, a derrubada das árvores ali. Vai ter o desligamento e assim vai ser feita a derrubada das árvores ali. Não vai faltar energia na Campina, porque foi montada uma chave ali, uma chave reserva ali, né, que vai fazer o desvio da rede, e não vai faltar energia na Campina e também não vai faltar energia na fábrica da Silicato. A respeito ali da construção do muro de arrimo ali da Nega, né, mais conhecida, pedi que fosse enviado aqui para a gente saber quem foi que ganhou e quando ia começar, né, que está demorando um pouco demais, eu acho, né, mas tenho certeza aí que será realizado esse trabalho agora. E é só isso por enquanto. E boa noite a todos. E obrigado. Boa noite a todos, boa noite, presidente, caros colegas vereadores, boa noite a todos os ouvintes presentes. Falar um pouco do meu requerimento 218, sobre o quantitativo de crianças, adolescentes diagnosticados com diabetes tipo 1, né? Esse requerimento, eu até tive uma conversa com o Matheus eu não lembro se é na quarta-feira passada, a respeito, protocolei o requerimento para formalizarmos uma nova política pública, né, para auxiliar principalmente essa faixa etária, né, as crianças, adolescentes, auxiliar também no diagnóstico precoce, né, Josi, você que trabalha como agente de saúde, o diagnóstico precoce, ele evita transtornos na saúde, na família, né, no departamento de saúde, né. Então, assim, para formalizar políticas públicas, principalmente para os nossos deputados, a gente sabendo o quantitativo, quantas pessoas tem, né, quantos adolescentes, quantas crianças tem, necessitando de cuidados, a gente pode buscar angariar lá verbas, né, emendas, com um projeto bem sucinto, né, bem coeso com a nossa realidade. Falar um pouquinho do meu projeto de lei, o projeto de lei número 040, que reza sobre a lei de transparência dos medicamentos. Agora, dia 8 de setembro, é o Dia Nacional da Luta por Medicamento, né? Então, data que lembra a importância do acesso à saúde e à dignidade humana. É um momento para a gente refletir a necessidade de políticas públicas necessárias, eficazes e também que colocam o cidadão em primeiro, no centro de todas as discussões. Referente com esse espírito, né, que eu vejo, que apresento esse projeto de lei, proponho, intitulado como Lei da Transparência, dispõe sobre a autorização do Executivo para poder colocar no site oficial do município a lista de medicamentos disponíveis pelo SUS. Vai ser de grande valia, de grande ajuda para o cidadão, né? Que garante, senhoras e senhores, essa lei? Garante transparência, permite a população acessar, população que saiba de forma clara, imediata, quais medicamentos estão disponíveis para acesso, facilitando o planejamento também da secretaria. Então, a secretaria que tem lá a sua demanda, né, a gente sabe que no aporte do dia a dia, a correria, tem tal medicamento, não tem tal medicamento, vai facilitar também para os profissionais que trabalham na farmácia popular, né? Promover o controle social,
fortalece a relação entre quem está trabalhando, né, e a população. Então, esse é um fortalecimento do nosso cidadão mediante a uma política pública necessária do SUS. Transparência da gestão pública é um princípio fundamental e no campo da saúde ela assume caráter ainda mais urgente. Todos os dias, famílias dependem de medicamentos essenciais para tratar doenças, e não são qualquer doenças, às vezes são doenças crônicas. Muitas vezes são doenças crônicas. Emergência e necessidades básicas da saúde. Esse é um dever de assegurar que essas informações sejam claras e eficazes. Então, assim, não é só pedir para que o executivo coloque lá informações claras dos medicamentos disponíveis, né? Conto com o apoio de vocês para que a gente coloque, né, em pauta e o executivo também coloque essa lei em vigor. Mas não é só colocar lá, é fazer toda a manutenção. Não tem o remédio? Tira da lista, né? Portanto, colegas, essa lei ela contribui para a eficiência da gestão. Uma lista atualizada, disponível online, é possível reduzir também desperdício. A família que chega, muitas vezes, ali na farmácia, ou próximo da farmácia, eu acho que não tem um medicamento na farmácia popular. Ela vai lá e compra a farmácia. Às vezes ela está com pouca renda ali no momento, né? Pouco poder aquisitivo. Mas ela acaba indo lá na farmácia e comprando o medicamento. Se tivesse uma lista, ou se ela pedir auxílio de alguém para olhar no site, verificar o medicamento, ela vai na farmácia popular e retira esse medicamento. Tá bom? Portanto, caros colegas, declaro a essa casa o apoio a esse projeto, conclamo a essa casa o apoio a esse projeto, da transparência, de acesso à informação à saúde à população, e que no dia 8 de setembro, Dia Nacional da Luta pelos Medicamentos, nos inspire a agir com coragem, dedicação e responsabilidade. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Pela ordem, presidente, boa noite. Boa noite aos colegas aqui da mesa. Boa noite a quem está ali. Temos 3 assistindo a nossa sessão hoje. Bom, eu vou primeiro agradecer pela festa que a gente teve lá no nosso bairro no fim de semana. Eu moro lá há quase 30 anos, participo só de quermesse, festinha na escola, festinha na igreja, mas uma festa para a família, como teve no Barreiro, eu nunca presenciei. Então, agradeço ao prefeito que olhou com esse olhar humano, né, para o nosso bairro, que nunca teve uma festinha dessa, muito bem organizado. Agradeço também ao pessoal da cultura, né, que organizou muito bem. E teve uma cantora lá muito boa, por sinal, o pessoal ficou animado. E foi muito bom o final de semana, recebi bastante elogio durante a festa, durante ontem, hoje, então, e o povo quer mais, viu? O povo gostou, então, está previsto aí para organizar o aniversário dos bairros, né? Então, a gente conta que isso venha acontecer mais vezes. E agradeço também pela inauguração que teve lá, né? Eu usei a palavra lá, eu disse que não é só um carro de 7 lugares, não é só uma lombada elevada, não é só um pontinho. É qualidade de vida, né? É uma visão para a população. Então, foi muito bem distribuído lá no nosso bairro, o pessoal vem aprovando muito, né? E o carro é um conforto, né? Eu trabalho na saúde, a gente sabe que vai lá nos Guilherme, precisa trazer 3 pacientes, daqui a pouco tem mais 2 para buscar, então já economiza, dá um conforto, um carro bem confortável, bem espaçoso. Então, parabéns à gestão que olhou para o Barreiro, está olhando para os bairros. Vamos ter a entrega da Itaoca também, né, no fim de semana. Então, agradeço muito por estar olhando pelo nosso povo, mesmo que é o que mais importa para nós, né? Eu vou falar um pouco aqui também dos meus requerimentos de hoje. Eu pedi em umas identificação, umas ruas lá do Barreiro, que a gente fala assim, nossa, é uma placa, mas é uma identificação. É um SAMU que precisa de um endereço atualizado,
é uma entrega, né? Então é muito importante organizar essa parte da identificação das ruas lá do bairro, né? Tem pouca rua sem identificação, mas estamos correndo atrás e eu pedi 2 aqui para a prefeitura fazer o emplacamento de lá. Pedi também uma lombada na rua de baixo, para baixo da escola, lá onde não é ela já ainda, onde tem um fluxo intenso de caminhões pesados lá. Está uma poeira danada, nós sabemos do clima, né, que estamos sem chuva há alguns dias, então temos idosos ali, acamados, e sempre peço para a prefeitura dar uma olhada lá. Hoje mesmo eu conversei com o secretário, o caminhão pipa está em manutenção, e prontamente eu liguei para Esguário, me atenderam e está lá molhada. Mas é provisório, né, gente? Amanhã já faz um sol, já começa tudo de novo, então a gente pede incansavelmente aí que pelo menos uma vez por dia, durante a semana, aí, que seja molhada aquela rua lá para a gente. Eu peço também aqui, fiz um requerimento também, sobre o ginásio de esportes de Unir Ferreira, lá de Itaoca. O Sandro até comentou na sessão anterior, né, Sandro? Mas os populares procuram a gente, né? A gente sabe que nós temos 2 colegas lá que estão também cobrando pelo serviço, mas nós não podemos fazer vista grossa, né? É um lazer do povo, o povo gosta muito de praticar os esportes lá, então a gente quer uma qualidade. Sabe que lá precisa de uma reforma drástica mesmo, está bem debilitado o estádio, está bem em condições precárias, mas vamos ajeitando devagar, tem coisa que dá para arrumar, então vamos olhar com esse olhar lá importante para os nossos esportistas lá de Itaoca. Eu pedi também uma manutenção, eu requeri uma manutenção das lajotas lá da rua da escola do Barreiro. Não foi concluído o serviço e por isso nós estamos tendo muito problema com caminhões, lajotas soltas, está quebrando, então o pouco que estava feito está sendo estragado, né? Não estão cuidando, então eu fiz um requerimento para dar um olharzinho lá de mais atenção nessa rua, que antes que ocasione um acidente, alguém lá, né? Porque é uma rua da escola, desce transporte com criança, e a gente precisa que tenha um olhar mais atento lá para essas lajotas que foi parado, né? Na Itaoca também temos vários pontos, né, Célio? E pedimos que olhem lá, pelo menos a manutenção, dar uma ajeitadinha lá para não ficar oferecendo risco a ninguém. É isso aí, meus requerimentos hoje. Muito obrigada pela palavra. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Pela ordem, presidente. Obrigado. Só para reformular aqui uma deixa que eu deixei, a respeito do requerimento ali do poço artesiano ali, da Água Quente, né, que é ali do seu Mauro Coati, né, perto do seu Mauro Coati, o nosso amigo Leandro já fez também um requerimento sobre isso. E eu conversando com a dona Rita, ela me quis que eu fizesse novamente o requerimento. Eu propus aqui, né, falei com o Juscelio, fiz o requerimento novamente, até porque agora vamos chegando aí quase no verão, primavera, verão, e já começa aí a seca, então já vem faltando água ali na residência deles, né? Então é preocupante, né, num lugar sem água ali, quem fornece a água ali, se eu não me engano, é o Juraci, e às vezes seca a mina do Juraci também, a água já não chega até lá. Então essa é a preocupação dela, né? E essa é qual a preocupação que eu voltei a palavra aqui para poder estar referindo sobre o poço artesiano ali perto do seu Mauro Coati. Né? A gente fala perto do seu Mauro Coati porque é o local mais próximo ali, e eles que estão, né, estão com mais falta de água ali, e o pessoal lá de baixo também estão com mais falta de água. Então a gente está pedindo aí ao prefeito, que já vi a resposta do requerimento do Leandro, e a gente vai esperar que tudo dê certo. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Eu queria falar mais um pouquinho. Eu esqueci de falar do meu projeto de lei. Tem tempo, José? Tem? Então tá bom. Eu fiz um projeto de lei, um número 039/2025. Eu trago hoje a esta Câmara o projeto de lei de grande relevância para a saúde e bem-estar das nossas crianças. É o Programa Municipal de Combate à Pediculose nas Escolas. Pode parecer simples, uma coisa banal, mas não é, né? Sabemos que o piolho não escolhe classe social
e, infelizmente, ainda é uma realidade frequente nas nossas salas de aula. O problema da pediculose vai além do desconforto, ele atinge a autoestima das crianças, pode afastá-las da escola e gerar constrangimento desnecessário. Então, o nosso projeto tem como objetivo disponibilizar de forma gratuita shampoo e loção específico para os piolhos nas unidades escolares. Esse serviço nós já temos nas unidades de saúde, só que temos muito pouca procura, né? Às vezes a pessoa, por constrangimento, tem vergonha de buscar, pede até para a gente levar, né? Mas é uma coisa tão natural. Então, agora eu peço o apoio dos nobres aqui, que, se for aprovado, vai ser entregue nas escolas, aí cada aluno vai ter sua palestra, a sua conscientização, as reuniãozinhas com os pais, e vão saber como usar, e cada um vai levar o seu para casa. Então, investir nesse tipo de ação é investir na saúde preventiva e promove a igualdade de condição, cuidando da infância de forma correta. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores para aprovação desse projeto e transformar um problema recorrente numa solução. Muito obrigada. Ordem do dia. Em única discussão e votação, requerimento número 207, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 208, 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 209, de 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 210, 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 211, de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 212, de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 213, de 2025, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 214, de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 215, de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 216, 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 217, de 2025, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 218, 2025, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 219, de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 220, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 121, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 222, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 223, de 2025, de autoria Josilaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 224, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 225, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 226, de 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 227, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 228, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 229, de 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco, senhores vereadores, para a 14ª sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de setembro de 2025. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.